Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam ótimos. E vamos para mais uma aulinha, vamos aprender. Bom, uma cliente minha me pediu 3 potes. Ela viu uma outra profissional fazendo e aí ela perguntou se eu poderia fazer, né? E aí eu tô fazendo esses potes para ela. E o interessante, né, que esses potes vocês podem utilizar tanto como pote mesmo, né, e botar alguma coisa dentro. E vocês também podem utilizar esses potes como, como é que eu posso dizer? Um arranjo de flores vocês podem utilizar. Por quê? Porque como o pote é de vidro, aqui é de vidro e aqui vai entrar o biscuit, mesmo que eu invernize, aqui vocês podem colocar água e utilizar eles para botar flor, enfeitar, enfim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Nesse caso aqui, eu já tinha colocado meu primer. Eu acho que eu já ensinei aqui no canal aqui para vocês, deve ter, né? E fiz umas florezinhas como ela queria, tá? Ó. Essas flores não foram manuais, foram com molde, tá? Mas tem umas outras flores que ela me pediu que provavelmente eu vou fazer manualmente também. E aí eu venho ensinando um pouquinho aqui, passo a passo, como fazer a flor, né? E depois eu vou, lógico, eu vou fazer e depois eu venho com outro vídeo e demonstrando para vocês, tá? Bom, então a proposta aqui de imediato seria colocar o primer aqui, tá? Nesse pote. Não era necessário, porque eu ainda vou colocar o chantilly fake, eu vou usar o chantilly fake também para colocar aqui, mas é para dar uma segurada um pouco mais até no próprio biscuit, certo? Então, no primeiro momento, a tampa também. A tampa eu também fiz a mesma coisa, eu passei o primer aqui na tampa, tá vendo? Porque depois vocês podem utilizar ou como um pote de enfeite, ou vocês podem utilizar como botar flor mesmo, né? Então, no primeiro momento, eu vou tirar aqui, tem que usar, porque senão daqui a pouco eu não consigo mais usar, né? Porque tá, inclusive o chantilly fake tá até um pouco duro. Eu vou botar um pouco de água aqui, peraí, deixa eu ver. Olha, uma dica bem legal para vocês. Por exemplo, no meu caso aqui, por eu ter ficado muito tempo parada, ainda tô, né, meio que parada, porque eu não aguento ficar muito tempo sentada na mesma posição. Então, a maioria das minhas massas, algumas eu realmente acabei perdendo, outras ficaram assim, desse jeito, querendo já endurecer, né, com o tempo, mesmo num pote fechado, é só botar um pouco de água, tá? Dependendo do caso, água ou creme. Eu uso esse creme aqui, que é creme de biscuit, próprio para o biscuit. E é isso, né? Aqui eu botei um pouquinho de água, tá? No chantilly fake, tá vendo? Botei um pouco mais. E agora é um trabalho meio chatinho, porque é um trabalho de formiguinha. Então você tem que, como é que se diz? Apertar bem aqui essa massa, né? Para incorporar bem essa água, para voltar, teoricamente, a textura da própria massa. Eu poderia até fazer com a própria massa de biscuit esse tipo de trabalho, porque também dá certo, tá? Vocês podem utilizar o chantilly fake ou vocês podem utilizar a própria massa na cor que vocês desejarem. Nesse caso aqui, depois que voltar a forma, né,
do chantilly fake aqui, aí eu vou botar um pouquinho de violeta da marca Xadrez aqui para eu colocar. Porque se eu tô fazendo assim, o ideal não é ficar em branco, né? E sim em xadrez. Então, eu vou terminar aqui rapidinho, tá? Vou terminar aqui o vídeo rapidinho pra gente começar a colocar. E que é super fácil, né? É como se você pegasse a massa de biscuit com água também, fizesse essa mesma maçaroca que eu tô fazendo, porque não deixa de ser uma maçaroca, né? Uma massinha mais, vamos dizer assim, não chantilly, mas uma massinha, e que serve como colante também, para a gente colocar já as florezinhas já feitas. Então, vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, para também não ficar muito longo, até para vocês mesmos, tá? Bom, aqui eu vou colocando assim, ó. Primeiro eu vou colocar uma gota, aí vou espalhar bem, porque ela, ó, como é que fica, tá vendo? Eu vou vendo, conforme eu vou mexendo aqui, eu vou vendo se não vai ficar muito claro. Aí, se ficar muito escuro, aí eu venho e coloco mais massa aqui. Nesse caso, eu tô usando o chantilly fake, diluído com água, tá? Porque também não pode ser uma coisa muito, vamos dizer assim, muito grossa, porque senão fica muito. A gente também tem que perceber, senão fica muito abrutalhado, né, o pote. E aí eu acho que fica feio, sei lá. As imagens que essa minha cliente me mandou, eu achei, tinha um lá que ela gostou, mas ela também achou muito abrutalhado, entendeu? Porque eu não sei se foi a mesma técnica que a outra profissional usou com chantilly fake, ou se usou com massa tingida, a gente não sabe, né? E também ela também não é brasileira, essa artista que eu vi, ela é de outro país, e eu achei um pouco bruto, né? Assim, o tamanho de massa que ela colocou aqui antes de colocar o próprio biscuit. Mas isso é gosto, tá, gente? Isso é gosto. Tem gente que gosta, tem gente que eu particularmente não gostei, como a minha cliente também não gostou. Então, eu falei para ela que eu ia fazer o mais fino possível, justamente em função disso. Ó, tem uma parte aqui que ainda não levou a tinta. Então, a gente vai, ó, e vai fazendo, tá vendo? Vai fazendo. E aí, a ideia é essa. A gente vem aqui, ó, chegar pra cá, bota um paninho aqui, tá? Deixa eu fechar isso aqui. E aí, a minha recomendação é espatular mesmo. Por quê? Porque se você colocar o pincel, ou tanto na massa de biscuit misturada com água, ou chantilly fake, por mais que você coloque outros produtos para limpar, o pincel acaba esgarçando, você acaba perdendo o teu pincel. Então, nesse caso aqui, quando a gente faz qualquer tipo de massa, que lida com qualquer tipo de massa, eu recomendo espátula. A espátula é a melhor fórmula, né? Para vocês poderem, ó, como é que ainda tem branco aqui, tá vendo? Mas não tem problema. O efeito tá aqui, ó. O que eu quero é o efeito da massa. Porque essa massa aqui vai também servir como cola para eu colocar as florezinhas.
esse trabalho é bem interessante porque, bem ou mal, a técnica não é de cola, porque a maioria dos potes que a gente costuma fazer é com cola, né? E eu achei bem interessante trabalhar somente com a massa. E quando você trabalha somente com a massa, além do efeito ficar mais interessante, você economiza, né? E o intuito também, por a gente ser artista, é economizar também, né? Porque tudo que a gente utiliza será o preço, vamos dizer, o preço final, até mesmo quando antes da gente colocar o nosso lucro, o que quer que seja, a gente tem que ter noção do quanto que a gente gastou de material para colocar também no valor que vai ser cobrado a peça, né? Então, eu não sei se essa outra artesã faz também com cola, se utiliza cola. Eu não estou usando cola nenhuma, como vocês podem ver aqui. Eu só realmente usei o primer mesmo, só para ficar assim, ó, bonitinho, tá vendo? Também pode não usar, pode botar direto no vidro. Eu vou até depois testar direto no vidro como é que vai ficar. Eu acho que também vai ficar bem interessante, né? E aí vocês vão fazendo. Vocês podem ir fazendo assim, desse jeito, como eu estou mostrando. Pelo trabalho dela, ela fecha completamente com massa, isso aqui, tudo. Isso era uma coisa que, assim, não é que eu não queira fechar, eu vou fechar com massa, mas vai ser uma massa mais rasinha, para não ficar aquela coisa brutalhada, como eu falei para vocês, né? Porque o dela, eu achei que por mais que ela colocasse o biscuit em cima do pote, eu achei que ficou abrutalhado, como a minha cliente também achou, entendeu? Ela gostou, mas ela achou brutalhado, como eu também achei. E o intuito não é ficar brutalhado, o intuito é ficar uma coisa diferente, meio que, vamos dizer, original também, porque cada um tem uma maneira de fazer, né? Ela propôs a ideia, ela fez da maneira dela e eu tô fazendo da minha maneira. Cada artista ou cada artesão faz de uma maneira. E isso é que é interessante, né? Porque aí cada um vai achar a sua própria maneira de como fazer. Ó, eu fiz um pedaço aqui para vocês verem, tá? Ó, vou pegar um pouco mais aqui. E aí vamos fazer o teste aqui com a flor. Vamos lá. Ó. Eu acho que nesse caso aqui a gente vai ter que virar um pouco o pote. Tá? Porque é uma cola, né? Então eu venho aqui, ó, e vou colocando, ó. Bem interessante, né? Esses espacinhos aqui no meiozinho, depois eu vou inventar alguma coisa para colocar nesse meiozinho. Ou não. Vamos ver. Ó, como é que tá ficando, tá vendo? Aí vocês vão colocando, ó. Bem interessante. Eu achei bem legal, bem diferente. E eu acho que essas ideias são interessantes para passar aqui também para o meu canal e para vocês mesmo, para vocês terem outras ideias de outras maneiras que vocês podem estar aí trabalhando para o seu cliente. Eu acho que tudo é válido, né? Quando a gente, principalmente quando a gente está trabalhando com artesanato, a gente tem que ter essas ideias e opções, porque a gente não é só artesã, né?
Quem me dera se a gente só fosse artesã. A gente é artesã, a gente é produtora dos nossos vídeos, a gente é vendedora, a gente é um monte de coisa, né? Então a gente tem que também ter essa, vamos dizer, essa expertise, né? De também saber vender, porque a venda e a propaganda, como é sabido, é a alma do negócio. Então, a gente também tem que ter essa esperteza para fazer esse tipo de trabalho. E eu acho que é muito válido. Ó como é que fica, tá vendo? Ele vai ficando um pouquinho mais alto do que o próprio pote, como qualquer biscuit fica. Mas nesse caso, o que eu fiz? Eu fiz com um biscuit já seco. Eu não sei se... É o que eu disse, né? Eu não sei se essa artesã, ela faz com biscuit seco ou com biscuit um pouco molhado. Eu não sei. Eu realmente não sei, porque eu vi em foto o produto pronto. Eu não vi o produto sendo feito, né? Eu vi o produto já pronto, o pote pronto. Como a cliente me mandou a foto, eu vim pela foto, né? Como ela me mandou. Então a gente faz do jeito como a cliente quer que faça. Eu acho que fica bem interessante. E aí vocês podem fazer de várias maneiras, várias flores, vários estilos. Eu quero fazer o de girassol. O de girassol ela me pediu para fazer. Ela pegou uma imagem que não era de girassol. Era, eu acho que é aquela flor... como é que é o nome daquela flor? Flor da meia-noite. Eu acho que é a flor da meia-noite. Mas ela não queria a flor da meia-noite. Ela queria esse tipo de flor. Flores mais comuns, eu mostrei para ela os moldes que eu tinha. Só não tinha um que ela me pediu, que é em azul. E aí eu vou fazer manualmente. Esse eu vou fazer manualmente. Mas a margarida não, o girassol, eu tenho molde. Então, eu vou fazer no molde que eu tenho. Eu podia até fazer no cortador, porque eu também tenho um cortador, né? Mas eu vou fazer no molde. Porque, por mais que a gente junte as pétalas, ela não fica assim tão gordinha. Posso até fazer, mas aí daria muito mais trabalho. Principalmente quando é uma quantidade grande, como vocês estão vendo aqui. Só por essas flores você já vê que é uma quantidade grande. Dá para fazer gordinho? Dá. No cortador também dá para fazer gordinho. Porque você coloca em cima, né? Antes de você cortar a flor, você coloca em cima plástico. Então, quando você coloca o plástico em cima da massa antes do cortador, e quando você corta, ela fica gordinha, para ficar desse estilo aqui que eu tô fazendo. Mas imagina você fazer 100 ou 50 só no cortador fazendo essa técnica. Nossa, ulalá, né? Então eu vou vou aproveitar e vou fazer no molde mesmo, que já sai o estilo que eu quero. Eu vou até mostrar para vocês o molde que eu tenho. Foi um molde que eu trabalhava com... Na verdade, não é esse. Esse aqui é um molde que eu fiz através de um outro molde que eu tinha, que era um pouquinho maior. Vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui eu fiz no silicone, tá vendo? Ó, opa, foca. Esse aqui eu fiz no silicone. Ele era um pouquinho maior do que esse. Aí o outro tava rachando, porque esses moldes assim era para resina. Então eu também já trabalhei com resina. E aí, tá até meio que rasgando, tem que fazer outro. E aí eu tirei do molde, que era o grande, desse aqui, desse estilo aqui,
E aí botei nesse para eu ter. Então, vou tirar desse aqui, ó. Tá vendo? Depois vocês vão ver como é que fica. Fica também maravilhoso. Mas também posso fazer no cortador, entendeu? Só que no cortador, se for poucas peças, é legal fazer. Agora, quando é muita peça, aí vai no molde. É a famosa história da repetição, né? Quando a gente faz muita coisa, tem muita coisa para fazer com vamos dizer, a mesma funcionalidade que seria aqui, ó, não pegou? A gente coloca aqui, ó, tá vendo? Ó. E aí vai dando pequenas batidinhas que a própria massa vai pegando aqui nesses cantinhos, tá vendo? Como é muita coisa, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer no molde. Se fosse vou fazer 2 peças. Aí não precisa de molde, faço no cortador e tá tudo certo, né? Mas aí, nesse caso, como é muita coisa, muita coisa, aí a gente vai pro molde, nossa salvação, salva a pátria, nossa salvação de pátria. A gente também não pode ficar. E aí, pessoal, a gente não pode ficar só no molde, porque senão a gente começa até mesmo a ficar muito limitado, né? Eu sempre disse isso para vocês. O molde ele é bom porque ele ajuda com muitas produções, é legal. Mas quando você só trabalha com molde, quando você vai fazer alguma outra coisa que você não tem que usar molde, ele te limita a tua capacidade de criatividade. Então, trabalhar com manual é muito melhor, porque você, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, estou fazendo aqui com vocês, mostrando aqui como é que eu vou fazer. E já estou pensando no próximo, ou no próximo pote. Na verdade, não é nem pote, na verdade são caixinhas de cremes, de rosca, né? Aquelas caixinhas de creme de rosca. Eu estou com 4 aqui para fazer. E aí já estou pensando no próximo trabalho que eu vou fazer com elas. Já lixei 3. Falta mais uma para eu lixar. E aí a gente está sempre reaproveitando o material mesmo de fazer como reciclagem, né? A reciclagem é muito boa, porque você não vai precisar fazer um pote, como a maioria das pessoas às vezes faz o próprio pote, ou em caixa de papelão. Tem várias maneiras, né? Que vocês podem estar fazendo pote. Mas, assim, se vocês reutilizarem, é muito mais barato. O trabalho se torna um trabalho mais, vamos dizer, além de limpo e sustentável, o meio ambiente agradece. E bora lá, vamos continuar aqui, ó. E a gente, continua, tá vendo? E vai colocando. Vou pegar mais aqui. Tô ficando com dor. Acho que é a posição que eu tô. Ó. Depois a gente limpa aqui, ó. Tá vendo? Mas ela vai ficando meio com a textura e vai ficando até interessante, porque vai dando um up na peça, né? Ó. Acho que eu vou ter que fazer mais depois para cima. Ou de repente não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que ela vai ficar. E como é que eu fiz? Eu peguei a massa mesmo natural, tá? Ó, acabou.
certinho. Caramba, gente. E ficou assim. Agora a gente vai deixar secar, tá? Essa peça. Ó, como é que ficou. Chegar mais pra cá, pra vocês verem. Ó. Olha como é que ficou a peça. Tá vendo? A gente vai esperar secar essa peça que eu fiz. Depois que secar a peça, aí eu venho aqui pra gente complementar aqui. Se eu quiser botar alguma coisa no meio, não sei. O que que a gente pode fazer aqui na tampa, entendeu? E, gente, é isso, né? Agora veio aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Só pra vocês verem. Olha que interessante. Tá vendo? E aí se torna de um pote, se torna para um vaso de flores. Olha a ideia. Muito, muito legal e muito interessante, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos embora para o próximo vídeo. Beijo!